Fala, gurizada, tudo certinho? Olha só, o foco hoje é literatura angolana, um grande romance de um escritor com muita projeção, muito prestígio internacional, não só por essa obra, mas é um autor que a gente vai discutir agora. É um romancista, então prosa a narrativa longa, a narrativa curta, também autor de contos, poeta. Falo de José Eduardo Agualusa e o seu grande romance, que é o Vendedor de Passados, como já está no slide aí. Então a gente vai debater essa obra, né, dentro da literatura contemporânea, literaturas em língua portuguesa, e uma obra que ela é necessária, gente, uma obra que abre um debate muito importante sobre o processo identitário desse país, né? E a gente pode arrancar a primeira informação, né, colocando essa obra entre a prosa historiográfica e a tal chamada literatura fantástica. A partir de metáforas potentes, bem se entende que é da estrada da poesia, o José Eduardo Agualusa, e que para muitos pode ser, inclusive, um problema na interpretação narrativa, à medida que o autor ele trabalha com alegorias muito potentes, né, dialogando com fragmentos entre o sonho e a realidade. E eu que essa obra ela acaba, de certa maneira, trazendo, né, debates profundos, mas sempre aquela linha fronteiriça, uma linha tênue entre mentira, verdade, entre verdade, verossimilhança, entre fato e ficção. E por que não falar entre individualismo e coletividade, que é a partir desses processos individuais que se constrói exatamente uma unidade coletiva que a gente pode dar o nome a isso, né, conceitualmente como nação. E é um debate que o autor ele faz a partir de personagens muito bem construídos, gente. Alguns, claro, muito mais significativos do que outros, né? Mas é uma obra que ela, eu digo para vocês, é uma obra que ela se coloca com uma necessidade, né? É importante a gente começar a retratar, até porque é uma obra que ela parte de um debate histórico muito pertinente, né? Ahn, o ano em que nasceu o escritor José Eduardo Gualusa, né? Nasceu em 1960, então ele nasce num período em que havia ainda um processo, um domínio colonial nesse país, né, que é Angola, e que ele vai estar na sua, digamos, sua tenridade, né, no processo da sua adolescência, quando ocorre exatamente, né, o processo da independência de Angola, processo da independência do país, né, a libertação, portanto, sobre um passado colonial, rompendo com os grilhões, né, do domínio português, né, e ele vai acompanhar esse processo, né, então seus 15 anos, então, em 1975, um longo processo, gente, tá? Por que não dizer, de destruição do país, né? Foi uma guerra civil sangrenta, né? De 1975 até 2002, né? E que isso deixou, né, um país, as suas estruturas destruídas, e claro que estava num processo de retomada da identidade política, histórica, cultural do país, né? Mas isso deixou um lastro de 500 mil mortes no país, né? Mais ou menos, né? Pelo menos, né? O que conta aí, estimativas, né? 1 milhão de pessoas sofreram processo de locamento interno. Né? Então houve um enfrentamento entre forças que queriam modernizar o país, né? E forças que não queriam submeter o país a um processo, digamos, de pautas humanitárias, né, de retomadas, portanto, de liberdades, de direitos individuais, sobretudo, aos nativos de Angola, né? Isso a gente vai discutir um pouco à frente, né? Mas o que é importante é ter como base para a leitura de uma obra com o Vendedor de Passados, né? Sempre uma fundamentação histórica, gente, né? Que a gente não pode criar, e eu sempre digo isso, né? Criar, portanto,
a leitura apenas com um mero processo de encantamento prazeroso, que obviamente é uma das funções da literatura, mas uma obra que tem um acabamento, né, um processo de pesquisa, né, e sobretudo uma qualidade literária, né, a tal da literariedade que vai muito além da linguagem para um autor como José Eduardo Gualusa. As peças todas que ele movimenta, né, seja na construção das personagens, seja na construção do espaço, tudo aquilo que ele movimenta no seu mundo ficcional, quer dizer outra coisa além do que meramente as palavras elas estão dimensionando, né? Então há um processo de uma narrativa aparente e uma narrativa, uma história, portanto, mais profunda, né? A técnica da raspagem, né? Como se estivesse raspando as tintas e a gente vai encontrar muita coisa aí, né? Para a gente debater nessa narrativa. Um autor, como eu falei, muito prestigiado, né? Um autor que tem uma grande caminhada, né? Não só em língua portuguesa, mas ele se projeta de uma forma no mundo ocidental como um grande escritor que é. Né? E essa obra, ela dá essa dimensão. Já vamos entrar então direto na obra, é muito importante a gente já, como eu falei, o nascimento do autor em 1960, né? Mas a obra, a edição da obra, ela é importante, porque ela foi editada, né, pela editora Don Quixote, em 2004, sendo que 2004, gente, tá? Há apenas 2 anos, há 2 anos, então 2002 havia encerrado a Guerra Civil, né? Como falei, com aquele espólio muito ruim, né, gente? Tá? Mais de 500 mil angolanos, angolanas morreram nesse processo de 75 até 2002. Então, uma obra que ela não foge a esse debate. Claro que as tintas da discussão, em algumas passagens, elas se fazem perceber com maior intensidade. Né? Inicialmente a gente começa a ler a obra, né? Olha, não há um leitor que não tá, uma leitora que não está tão atenta às peculiaridades a que a obra é ambientada em Angola, em Luanda, né? Por vezes não consegue perceber, né, através da construção de enredo, das ações, né, dos primeiros diálogos, para onde a obra ela vai, né? O que ela está discutindo. Mas então esses são os pontos que sempre quando a gente discute uma obra, a gente lê uma obra, né, e essa obra será cobrada num processo seletivo, as bancas elas estão muito preocupadas, né, com as suas simbologias, com as suas representações, que é o projeto literário do autor, né? Então, como eu falo aqui, ó, são 32 capítulos, é uma coisa interessante, porque os capítulos não são longos, tá, gente? Tá? E há uma estrutura, como tá ali, né, que ela é híbrida, como falei para vocês, porque ela mescla de uma forma muito interessante, há uma sofisticação, gente, tá? Entre esse processo histórico, essa prosa que ela debate um princípio, sim, né, factual, e a partir da ficcionalização a uma presentificação deste passado histórico a partir das situações da contemporaneidade, por situações que vocês vão ver que não transitam, elas vão além das situações insólitas, né? Então, uma obra que traz muitas situações fantásticas, consideradas absurdas, né? E claro que cria essa atmosfera é a capacidade descritiva, a tal capacidade real naturalista que o autor ele traz às situações, né? E claro que é uma crítica às questões históricas de Angola, como as questões historicamente elas se colocaram no pós período de colonização. Então, a partir da descolonização, há um debate que a gente percebe construindo as identidades das personagens, que acaba sendo a busca por uma identidade coletiva do país, né? Esse é o caminho e acredito que é a metáfora mais potente da obra, né? Agora, talvez a situação mais insólita seja o narrador. E é um ponto muito importante ficar bem registrado, né? Filtrar bem essa informação, né? Quem narra é uma osga. Ah, mas o que que é uma osga? É uma lagartixa, certo?
Então, e aí tem a peculiaridade, à medida que é uma lagartixa, e ela não é onisciente. Lembra a onisciência? Então, ela não é onisciente. A onisciência é aquela capacidade de ter acesso a todas as informações de todos os personagens, né? Transitando entre os três tempos possíveis, né? Passado, presente, projetando futuro. Isso entrando na mente das personagens. Então essa lagartixa ela tem uma visão que, claro, é limitada, né? Ela é unilateral, porque ela tá sempre, ou ela tá uma janela, ou ela tá transitando pelas paredes da casa do protagonista, né? E um detalhe curioso, gente, tá? Claro que a gente vai perceber ao longo da narrativa, né? Já que ela narra, então aí já começa o processo dessa humanização, né? Dessa antropomorfização do narrador. Então, essa antropomorfização se dá através dos sonhos que ela possui, do diálogo que ela tem com o protagonista, que é o dono da casa. Inclusive, ela diz que ela foi humana, tem forma humana há 100 anos, né? E há 15 que ela é lagartixa, que ela é uma osga, né? Então, ela conversa, né, com o narrador em sonhos, né? E também no plano concreto das ações, né, que estão acontecendo. E o próprio narrador, que é a osga, né? Então, ela tá ali nas ações, né? E quando não está nas ações, nos seus sonhos, ela conversa com o dono da casa. E também o dono da casa, que a gente vai discutir agora, que é o tal do Félix Ventura, ele também conversa com ela no plano das ações, mas também ele sonha com ela. Então há um encontro. E então já há essa relação muito forte entre o narrador, que é essa osca, essa lagartixa, e o protagonista, que é o Félix. Tá? Cuidem isso. O protagonista é o Félix Ventura. Ele é o vendedor de passados, que a gente vai discutir agora, né? Agora, a relação que ele tem com essa Osga é fundamental. É fundamental, tá? E que dá a exata dimensão também dessa capacidade metamórfica, né? Essa capacidade de transições, de transformações, de identidades. Quer dizer, o que é uma Osga hoje foi o homem no passado. Sonha com a imagem de um homem, se coloca nos sonhos, né, como um homem, né? Então essas transições, essa dimensão híbrida, ela tá na construção do narrador, tá na construção das personagens, né? Uma lagartixa tem um nome, ela é batizada como, já vou falar agora, né? Como Eulálio, pelo próprio Félix Ventura, que é o protagonista. Então, isso é importante a gente começar a pensar, né? Essa condição da origem, do passado, né? A Osga não sabe muito bem da sua origem. O próprio Félix Ventura, que é o protagonista, ele também ele diz que ele foi adotado, ele foi colocado na porta, né, da casa, né, de um vendedor de livros, né, que é um alfarrabista, né, então ele também não tem muita ideia da sua origem. A sua identidade, ela também é híbrida, à medida que ele é africano, né, então ele está em Angola, só que ele é albino. Então, percebe essa condição híbrida, essa condição que cria, portanto, uma relação de ambiguidades na própria construção identitária. E isso tudo torna essa obra muito especial, gente, muito significativa essa obra, né? E claro, né? Tu imagina assim, ó, a própria condição, como eu falei agora, né? Que um cara que nasce em África, então ele é um negro albino. E isso vai trazer para ele também uma condição de estranhamento. Até não só de estranhamento, mas ele é questionado muitas vezes, né, por alguns clientes, sobretudo um em potencial que a gente vai discutir, que é uma personagem muito significativa. Então, a obra já transita por essas metáforas potentes, gente, tá? Mas vamos lá. E tem o Olavo, que eu falei para vocês, o Félix Ventura, que é o protagonista, e vai ter um cara com esse potencial, né, que é o grande cliente que ele vai ter, né, que acaba, né, indo à sua casa para adquirir os produtos que o Félix Ventura, que é o protagonista, ele faz, né? Que ele permite que as pessoas. Isso é interessante. Todos querem ter um futuro, né? A pessoa, qualquer indivíduo, né, da sociedade, cidadão, cidadã, pensa: se eu pudesse comprar, eu compraria o futuro.
Só que nessa obra, o que que ele vem de Félix Ventura? Ele vem de passados. Ele faz linhagens às pessoas, ele busca processos, ele cria, ele fantasia por pesquisas, né, que ele vai fazendo, né, mas ele cria passados fakes, falsos, né? Ele constrói árvores genealógicas, ele cria todo um processo de genealogia a quem ele busca. Percebe muito, então, gente, que é um país que está num debate, né, findado uma guerra civil a partir de um processo de descolonização. Qual é o passado? Percebe? Quando se conta sobre o passado, que a história conta? A perspectiva é dos vencedores ou dos vencidos, né? Então, onde é que está exatamente? Existe uma verdade absoluta, né? O que é verdade não é apenas uma narrativa construída, né, pela ótica de quem foi o vencedor. Então, essa discussão, e se ele vem de passados, gente, toda a discussão se dá através dessa grande metáfora histórica do país. E esse José Buchmann é esse cara, que é um estrangeiro, que vai lhe procurar, né? Esse fotógrafo que vai lhe procurar. E outros personagens aqui, né? A Ângela Lúcia, com que vai ter também uma fotógrafa, né? Que se envolve, né? Num affair, nada, digamos assim, ó, que vai ser com grande intensidade, né? Entregas. Não, é o início de um relacionamento que a gente começa a perceber, né? Entre a Ângela e o Félix Ventura, que é o protagonista, né? E começa entre eles uma relação muito interessante a construir um futuro para os dois. E vai surgir uma personagem aí inusitada, interessante, né? Como ele mesmo diz, né? Sou um ex-gente, né? Um louco mendigo, o Edmundo Barata dos Reis, que vai fazer parte dessa história e vai ser muito interessante quando ele surge. Como eu falei, o espaço é Angola, Luanda, cuidem isso, né? A partir da Guerra Civil Espanhola, da guerra, olha a minha viagem, da Guerra Civil Angolana, né? E o processo de redefinição dos limites históricos, da identidade do país, né? Isso vai estar firmado aí na obra, né? Começa com uma máxima, gente, que é uma epígrafe, né? De um grande escritor argentino, o Jorge Luiz Borges, né? E diz lá o Jorge Luiz Borges: se tivesse de nascer outra vez, escolheria algo totalmente diferente. Olha, a condição das construções de identidades, né? Então, os limites entre as identidades, aquilo que se pode construir, se pode conceber no desejo, né? Gostaria de ser norueguês, talvez persa. Uruguai não, porque seria como mudar de bairro. Já que ele é argentino, então a busca por uma identidade mais distante, não tão próxima, que não reverbere, portanto, algumas matizes semelhantes, né? Então, se é para construir algo, que seja algo profundamente novo, e o novo com um princípio quase de negação da identidade. Então se busca identidades muitas vezes por uma negação daquilo que se é. Agora, essa é a questão que o livro já começa a projetar, né? Pelo menos, ou com a ambição de querer debater, né? E a obra faz isso já na epígrafe, na arrancada epígrafe, né? E que a gente começa a pensar para as nossas vidas, né? E será que é possível se afastar de uma origem? Vamos lá. A obra começa, gente, tá? Como eu falei, com Eulálio, é o tal do narrador, né? Que a gente não tem nome ainda, gente, tá? A gente não sabe que é a Osga. Então, eu estou trazendo agora aqui para deixar bem claro, tá? Então começa, tipo, a gente vai saber, e o próprio, a lagartixa, a Osga, chega a falar que ela é lagartixa há 15 anos, ela se lembra como o homem que foi, né? Foi homem 100 anos, né? E só que ela é 15 anos que ela é uma Osga. A casa, o espaço, é Luanda, portanto Angola, capital de Angola, né? Então nós temos lá uma casa repleta de livros, gente, tá? O dono da casa, que não apareceu ainda, apenas a Osga, né? Parece um acumulador, né? Então são recortes de jornais, revistas, uma farta biblioteca, né? Muitos livros, né? E a gente vai ficar sabendo que esse cara, esse camarada é o Félix Ventura. Como eu falei para vocês, já antecipando aqui, ele é
nativo, né, de Angola, só que ele é albino, então é um negro albino, né? E ele tem como a sua fonte de renda, sua profissão, vender passados para as pessoas que lhe procuram. Ele chega a colocar, inclusive, notas nos jornais. E, claro, ele não falsifica documentos, ele cria a genealogia, ele cria origens. Certo? Ele tem uma empregada, essa empregada é muito interessante, gente, tá? Que o nome já, como falei, é uma obra que ele traz muito do processo lírico na construção, né? Da obra, narrativa, ações, que é a tal da esperança. A esperança é a pessoa que convive com ele, né? Vai lá, limpa a casa, empregada, né? E ela é uma sobrevivente, gente. Aí pega exatamente o processo da guerra civil, né? Angolana, né? E que tiveram duas forças, né, gente? Porque, claro, né? Com a Revolução dos Cravos, que aconteceu em 74, então toda a África portuguesa, ela entrou no processo de libertação, né? Então, da descolonização, né? Portuguesa em África. E assim se deu com vários países, Moçambique, Angola, né, e tantos outros, tá? E havia, portanto, na realidade, assim, ó, claro que em 75 ocorre o processo de libertação de Angola, da descolonização, a partir da Revolução dos Cravos que acontece em Portugal, só que parece que houve uma procuração para que ocorresse em solo angolano, isso aconteceu em países africanos também, a Guerra Fria, né? Então tivemos forças, né, que buscavam uma ideia de como emancipar, né, Angola, mas de uma forma muito progressista e a outra mais conservadora, por óbvio. Uma que, obviamente, ela era, não digo patrocinada, né, mas de certa maneira, chegavam recursos, né, sobretudo ideológicos, né, da extinta União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, de Cuba, a partir dessa frente comunista que havia, que era o Movimento Popular de Libertação de Angola, né, que era a MPLA. E havia um embaixo da guerra civil que não aceitava esses caminhos ideológicos, né? Que era uma frente anticomunista. E claro que apoiada, né, ideologicamente, também com recursos, pela África do Sul, lembrando que o apartheid, né, ele vai até 94, então estava ali a África do Sul, né, claro, os Estados Unidos da América, né, que também davam esse apoio, essa concepção ideológica, né, para a União Nacional para a independência total de Angola, que era a tal da UNITA. Então, de um lado, a MPLA, né, que era a Frente Comunista, e de outro, contra-revolucionária, a anticomunista UNITA. Né? Então isso vai aparecer, gente, não com esses nomes, tá? Que eu estou tentando apenas dar uma fundamentação minimamente histórica para vocês, mas isso vai surgir na obra, com algumas ações, a gente começa a perceber que isso está acontecendo. E a esperança, ela é sobrevivente, a casa dela ela foi tomada, né? Isso vem, né, à tona, né, na narrativa em determinado momento. É um personagem importante, até o nome Esperança, é muito simbólico, né, e lírico. E a família dela foi toda assassinada, ela é sobrevivente, né? E aí, quando um dos homens entra na casa, não sabe exatamente se foi a MPLA ou a UNITA, as forças revolucionárias ou contra-revolucionárias, isso não fica claro. E quando perguntado qual é o nome, né, ela diz que é Esperança. Aí um dos soldados, né, eles assim, ó, Esperança então é a última que morre. Então ela só não é morta pelo nome. E quando ela chega na hora para ela ser fuzilada, não tem munição. Então o nome a salvou, né? E fica exatamente na arrancada do livro já tem essa disposição como o autor escolhe as palavras, né? Como falei para vocês. E aí a casa, ele tá lá, ele tá tomando uma espécie de uma sopa, né? Ele fica meio contrariado, tá vendo paginando um jornal e chega um cliente, né? Bate a porta dele, né? Então é esse que a gente não sabe o nome e o nome não aparece ainda, que a gente vai depois.
A gente vai ficar sabendo que é o que é o tal do José Bookman, né? E ele diz que ele nem fala qual é a função, né? Ele só diz que ele tá ali porque ele viu uma chamada no jornal e ele quer um passado, né? E ele sabe que o Félix Ventura ele pode providenciar isso para ele. Só que a conversa ela começa a ficar estranha à medida que começa a ter uma certa animosidade na conversa, né? Animosidade, uma certa. Vira um entrevero ali entre os dois, né? Porque ele diz que ele quer documentos e o outro diz assim: olha, eu não falsifico documentos. Né? Nome, passado, ok, né? Começa a ficar um certo impasse, a conversa fica estranha, né? E o Félix ele acha difícil apresentar uma história para um homem que é um estrangeiro, uma história, porque ele vai fornecer um passado angolano. E o cara é estrangeiro. Então ele diz assim: olha, vai ficar difícil, convenhamos, não é? E pelo fato dele ser um branco estrangeiro, né? E quando ele diz assim, ó, pelo fato dele ser branco, tudo bem não ser nativo, mas por ser branco, e aí o cliente olha para ele e diz assim: ó, só um pouquinho, mas tu é mais branco que eu, né? Ele diz assim, não, eu sou negro. Ele, como que tu é negro? E lembra que ele é, o Félix Ventura, ele é um negro albino. Então, essas discussões que eu falo para vocês lá no início, né, dessa condição híbrida, dessas discussões sobre identidade, elas atravessam o livro. Claro que aí vem a questão da profissão do Félix Ventura, né, que ele não pode ficar escolhendo cliente. E o cara paga bem, ele diz assim, ó, pago 5.000 para ti, te dou agora 5.000 e quando tiver pronto, tá? O trabalho, mais 5.000, tá? US$ 5.000. Então, pô, US$ 10.000, com isso, então ele começa a pensar, né? O Félix Ventura, ele poderia fazer uma viagem para Nova York que ele queria, ele poderia ir para Lisboa pesquisar livros, discos, né? Então ele poderia ir para Paris, né? Então percebe que ele tem as escolhas, né? As expectativas são muito culturais, né? Do Félix Ventura. É um cara que ele tem essa formação, ele busca exatamente essas fontes, né? A questão de alimentar não só a condição, né, do seu bem-estar ali, mas também as condições da sua própria alma, vamos pensar dessa maneira, essa concepção mais abstrata, né? Mas que, de certa maneira, também seriam fontes para o seu trabalho. Né? E aí a Osga conta a origem do tal do Félix Ventura, né? O nosso protagonista, o negro albino, né? Que foi contestado pelo seu cliente aí, pelo o tal José Buchmann, que a gente não sabe o nome, eu já estou trazendo para vocês agora, né? Então diz assim, ó, que ele, na realidade, ele foi adotado, que ele entregaram uma criança, né? Bateram na porta com alguns livros, né? O cara que era um mulato, o Fausto Bendito Ventura, que ele era alfarrabista, gente, tá? É um vendedor de livros usados, né? Então os chamados sebos, como a gente conhece, né? E tinha, claro, livros raros, o alfarrabista trabalha com livros, edições raras também, né? E tudo mais, né? E era filho e neto de alfarrabistas, né? E aí então ele abre a porta e sobre ali uma espécie de um caixote com outros livros e tinha a relíquia do Eça de Queiroz, vários exemplares, né? Da relíquia do Eça, o autor realista português, tipo Álvaro de Varzim, talvez o maior romancista até hoje em língua portuguesa, né? Então a base, o berço do falso foram os livros. Né? Ele é entregue na casa de um homem que é apaixonado por livros e faz a sua vida também à literatura. E isso traz uma base interessante. Uma coisa que é importante, gente, tá? A Osga, ela tem sonhos, tá? Que são fragmentos da narrativa, tá? Fica entre delírio e sonho, alguma coisa assim. São 6 fragmentos ao longo do texto, tá? Isso é importante. Até daqui a pouquinho uma banca vai lá e acaba te fazendo uma discussão sobre o que representa estes sonhos, o conjunto deles, talvez, né? Então, aí que aparece a lagartixa, que a gente sabe que ela foi humana, né? E volta e meia aparece, se projeta a imagem dela humana, certo? Então, ela tá numa multidão, ela tá se esgueirando, né, na forma de uma osga,
né? E ela vai falando com as pessoas, só que ninguém dá atenção a ela, né? Então, e aí ela lembra assim que quando ela tinha forma humana, também não era muito diferente disso. Então, é um processo interessante, gente, de invisibilidade social, tá? Da Osga, que ela projeta a partir da sua, vamos pensar que é um trauma reverberado no seu sonho, né? Mas que projeta um princípio coletivo de quantas pessoas invisíveis aí. Lembra que eu falei, ó, 500 mil pessoas morreram na Guerra Civil, 1 milhão de pessoas durante o período da Guerra Civil de 75 a 2002, 1 milhão de pessoas, gente, tá? Tiveram que se deslocar internamente no país, né? E qual é o rosto, qual é a fisionomia das pessoas, né? Eh, não se tem. É apenas um corpo coletivo sem rosto. Então são algumas discussões muito bacanas, certo? E este sonho, que é o primeiro da Osga, tá? Se repete por 3 dias. Aí vem exatamente, né, também muito colada essa imagem, a fisionomia de uma mulher, a tal da Alba, né? Que seria exatamente como enquanto homem que foi, ele diz que foi homem por 100 anos, né? Não diz que foi numa única existência, mas tem hoje ela está numa, não, ela não é, ela está Osga. Isso é interessante, ela não é, ela está, o que dá uma ideia de transitoriedade, dá uma ideia de nada, nada, portanto, se coloca de uma forma absoluta, né? Ela está Osga agora, né? E ela lembra, né, que foi a primeira mulher que ele teve uma relação sexual, que ele tirou a virgindade. Só que quando acorda, gente, tá? A própria identidade ela se desfaz, como tudo vai se desfazendo até então. Não há uma condição exata, há uma imprecisão, há um processo de transições, há um processo de transitoriedades, né? Então, seria Alva, Aurora, Lúcia, isso à tarde, né? Pela manhã, à tarde seria um outro nome da Agmar, à noite a Estela. Então, como as coisas são múltiplas, então essa multiplicidade de possibilidades, nada é linear nessa obra, como acaba sendo nada linear num processo de construção de identidade, seja individual ou coletiva, ainda mais coletiva, né, gente, tá? Aí o tal do estrangeiro retorna. Aí que a gente vai ficar sabendo que é o tal José Buchmann. E ele pagou, lembra, tá? E aí a biografia foi feita. Tá, então o nosso, né, protagonista, ele é bom no que ele faz. Pesquisou na sua casa, que parece a casa lá do que vai acumulando um monte de coisa, recorte de jornal, revista e livro, né? E tem discos, vinis e tem muita coisa lá dentro, né? Então, ele fala ao José Buchmann que agora ele criou, tem bilhete de identidade, passaporte, carta de condução e fala: Tu és natural da Chibia, tu tens 52 anos e tu és um fotógrafo profissional, né? Ele fala que a origem dele, né? Então ele criou a árvore genealógica. Olha, o teu avô é o tal do Cornélio Buchmann, né? Que é um homem alto, um gigante ruivo, né? Um olhar sombrio, um homem sombrio, o teu avô, né? E a tua nasceu em 1898, né? E ele casou com a tua avó, então, é a Marta Medeiros, é uma jovem madeirense, né? Ah, e aí, no caso, né, os teus avós tiveram o teu pai, né, que é Mateus, que é um famoso caçador. Percebe que ele vai construindo essa identidade com propriedade. Ele fala como se fosse exatamente a vida deste José Buchmann, né? Na realidade, então, ele teve dois filhos, né? Então, o Mateus, que é teu pai, né? Que é o mais novo, e o mais velho é o Peter, né? Que, isso, claro, né? As crianças ali, né? Essa é a tua origem. Tu nasceu na Chibia, não esquece disso, né? E a tua mãe é Eva Miller, que é uma artista plástica, uma mulher muito importante, né? E agora uma recomendação. Essa recomendação é muito importante aqui, ó. Tu não esquece disso, né? Diz lá
o criador de passados, né, que está vendendo o passado e a genealogia do José Bookman. Tu nunca vai na região da Chibia. Tu não coloca os teus pés na Chibia. Tu entendeu? Não vá até a Chibia, porque ninguém te conhece lá. Essa história, portanto, ela é inventada. Então, tu não vai até a Chibia, certo? Essa é a tua história. E aí ele recebe mais US$ 5.000, né? Então, recebeu o valor com toda, né? Aquilo foi combinado, né? Aí surge a narrativa a tal da Ângela Lúcia, que ele conheceu a Ângela em uma mostra de pintura, foi uma inauguração, uma espécie de uma vernissagem, né? Para ver que o nosso José Ventura, ele gosta muito das artes, né? Ele vive pelas artes também. E é uma jovem bonita, também fotógrafa, percebe que até a Osga, em determinado momento, vai comentar, né? Não acha uma certa coincidência dois fotógrafos entrarem na tua vida dessa maneira? E ela é uma fotógrafa, né? Só que aí a gente vai precisar saber mais à frente, tá? Que o tal José Bookman, né? Que é esse estrangeiro, né? Então e a gente não sabe o nome dele, o José Bookman é a criação, né? Portanto, né? Eh, a- a- ele é um fotógrafo de guerra. A Ângela, ela foi filha única, né? E, e ela teve, então, ela tem irmãos, né? Dois irmãos duas irmãs e um irmão, né? O pai é arquiteto, tá? Que a mãe era aeromoça e o pai estimulou sempre ela, né? A também ter essa disposição aos olhares, a captar o mundo por lentes, né? Tanto é que ele dizia para ela, na realidade, né, que ela deveria captar o mundo, né, pela fotografia. E ela, de certa maneira, ela sempre gostou de fotografia, só que ela sempre gostou de fotografar, talvez até pela mãe, que ser aeromoça, né, nuvens, a natureza, uma disposição completamente avessa ao do pai, tá? Ao do pai, ao do José Bookman, né? Que é o cara, o fotógrafo da guerra. Então, um fotografa, né? Não que goste, que ele busque isso, profissionalmente o cara tem que ficar, né? Exatamente nessas zonas de combate, né? Captando pela sua, registrando pela sua lente, né? A fome, a morte, a destruição, as brigas, as lutas, a sobrevivência. E ela, de uma forma lírica, né? A concepção mais poética da natureza, né? Isso é importante, né? E o nosso protagonista, José Ventura, ele começa a gostar da Angela Lúcia e a Angela Lúcia começa a gostar do convívio com ele também. O que já se anuncia aí, de certa maneira, um affair, né? Uma aproximação amorosa, né? O Félix, em conversa com a Oscar, chega a dizer assim, ó, tudo nela é luz. Já que ela gosta tanto da fotografia, das nuvens, da natureza, né, da luminosidade. E a Osga fala para ele: olha, onde a luz, a sombra. Percebe que a Osga ela traz uma certa sabedoria, né, gente? Essa capacidade de reflexão do narrador, né? Ah, enfim, aí só o mais surpreendente, gente, assim, ó, que os clientes que o nosso protagonista, o Ventura, ele sempre teve, né? Ele fazia os trabalhos, recebia por eles, né? Construía os passados, vendia os passados e não tinha mais vínculo com seus clientes, né? Só que o tal José Bookman não para de ir à casa dele, né? Ele, sabe, não é nem que o José Bookman ele vá lá, né? Ainda com dúvidas sobre a encomenda, né, comprada por ele, o passado dele. Não, ele vai lá como se fosse amigo do Félix Ventura. E na realidade não é amigo, né? Então ele vai lá e o Félix Ventura começa a não gostar muito disso. Ele tá sempre a casa e irrita, inclusive, né? O nosso vendedor de passados aí, né? E só que o José Bookman, ele leva tão a sério aquilo que ele compra, ele comprou pela narrativa, só que leva a sério como se fosse a verossimilhança mais verdadeira
do que a própria verdade. Ele passa a acreditar naquela história, né? E isso começa a criar um problema para o Félix Ventura. Aí vem um novo sonho da nossa Osga, né? E aí nesse sonho, a lagartixa, ela tem um homem esperando, né, numa floresta, né? Era um homem alto, gordo, né? E um cachorro encarava este homem, né? E aí a Osga acorda sobressaltado, né? E aí esses estranhamentos, por isso que eu falo, os sonhos são por vezes projetam delírios, ou por vezes nos sonhos a realidade parece falar mais alto. Tanto é que a Osga chega a comentar, ó, que os seus sonhos são mais verossímeis do que a realidade. Que eu falei, ó, a verdade e a verossimilhança. E por vezes que a verossimilhança apenas ela apresenta uma se notabiliza por isso ser próxima da verdade, mas necessariamente a verdade, né? Ao fato que é verdade, né? E mesmo quando há um fato, há perspectiva sobre o fato. Então, a obra ela transita sempre sobre isso, gente, tá? E aí surgem as fotografias, como eu já tinha discutido aqui, né? Porque assim, ó, a Ângela frequenta a casa do Félix, né? O José Buchmann frequenta a casa do Félix Ventura, né? E aí nessa conversa que ele tem com a Ângela, né? Ele diz que ele conhece o Félix, né? Diz que ele conhece um fotógrafo, né? Só que ele é um fotógrafo que registra guerras, então episódios sangrentos, né? Já a Ângela, a gente já viu aqui, ela gosta das nuvens, da natureza, as coisas mais sutis, né? E poéticas. Então ela não demonstra nem um pouco interesse, né? Por os registros de guerra, registros sangrentos, de violência e tudo mais, né? A Osga percebe que as coisas estão mudando. A própria casa do do Félix Ventura está mudando, né? À medida que ele começa a ter visitas que ele não tinha, seja o affair dele, a Ângela Lúcia, seja lá o fotógrafo, né? Agora o José Buchmann, né? Que é um cliente que supostamente está forçando uma amizade, né? E ela percebe essa mudança não só na casa, mas também no próprio José, que começa a frequentar a casa, né? Do Félix Ventura. Isso passado já 6 meses, né? E então ele tinha um bigode, parece um bigode antigo, de outro. Ele parecia uma pessoa deslocada no tempo, né? Então ele mudou, tirou o bigode, né? A personalidade, as vestes, colocou mais cores, até o andar dele é diferente. Né? Então, o que que a Osga ela começa, supostamente ela tá percebendo aqui, ó, que o Félix Ventura, ele criou o passado pro José Buchmann, só que o José Buchmann, ele tá agora encarnando aquele passado criado, ele é uma coisa que ele nunca foi, só que ele tá acreditando nisso. Isso, portanto, preocupa. A Osga vai preocupar também o Félix Ventura, né? Só que acontece, o José foi a casa do Félix e diz assim, ó, eu fui, portanto, até a Chibia. E tu lembra que foi a recomendação, né? Que o Félix Ventura diz: não vai a Chibia. E ele foi, né? E ele diz que ele foi e ele visitou a lápide do pai, né? Que lembra que o pai que foi com a ideia, né? Portanto, foi concebida ali, né? Que era o Mateus, um caçador famoso, né? Que casou com mais de 50 anos lá com a Eva Miller, que é a mãe, portanto, José Buchmann, né? E morreu em 1978, tá? Então, há 3 anos da emancipação de Angola, estava na Guerra Civil, só para ter essa relação histórica que é importante para a narrativa. Só que em meio a isso, gente, o que que acaba acontecendo? O Félix, ele não gosta disso. Todas as recomendações que ele fez, ele diz assim, ó, tu não tá levando a sério o que eu te falei, tá? Então, assim, não era pra tu ir. E por que que tu foi? Ninguém te conhece lá. Tu tá mexendo numa coisa que não é pra tu mexer. Fui eu que construí isso. Deixa assim, certo? Só que aí, gente, tá? A Osga, aí que ela sempre é aquela, ela situa as coisas. Ela vê dois homens imitando uma pomba. Ela vê, claro, ali pela janela da casa, né, do Félix Ventura, e ela brinca com essa imagem, né? Dois homens imitando algo que não é.
Então, e ela compara o José Bookman nessa passagem, né? Que na verdade o José Bookman ele tá imitando um José que não é ele. Então, o José Bookman é um nome criado. A gente não sabe quem é esse fotógrafo, né? Esse estrangeiro. E já percebe o fato de ser estrangeiro, não ser dali. É um ser que transita entre fronteiras. Agora, qual a origem desse camarada? Né? E aí a lagartixa ela traz a Osga alguns pensamentos fatais, né? Ela lembra que quando ela foi homem, lembra que ela está Osga, né? Ela tentou se matar, mas não o fez. Então ela tinha essa condição da invisibilidade social, ela tinha essa capacidade, essa difícil, né, sensação talvez de pertencimento. Então, tudo a obra ela traz, ela sempre volta para o mesmo centro do debate, tá? E mais um sonho, delírio da nossa Osga, né? Ela tá tomando um café com Félix Ventura e num reflexo ela vê um homem que é ela, na sua forma, que é o mesmo o jovem que aparecia no segundo sonho que ela teve na obra, né? Que aparece aí no texto, né? E elas conversam sobre um autor que vendeu muitas cópias de um livro, né? Um grande sucesso, um best-seller, né? Sobre as guerras coloniais. Percebe? Guerras coloniais. A gente está discutindo o processo da descolonização. As guerras se dão através da emancipação desses países, né? Sobretudo esses, né? De colonização portuguesa, né? E aí o tal do homem, né, questiona, que seria a produção da própria Osga, né, a verossimilhança da obra. E o autor responde, né, sou um mentiroso por natureza. Seu papel é inventar. Então, aí que fica, mais uma vez, qual é o papel da mentira? Né? Como diria o Mar Quintana, poeta de Alegrete, gaúcho, né? Ele diz assim, ó, as mentiras são verdades que deixaram de existir. Então, até que ponto as narrativas de fato elas são falsas ou verdadeiras? E até que ponto uma verdade não é apenas algo que busca uma aproximação com a verdade e por ser repetida mais do que a própria verdade se torne mais verdadeira, inclusive, né? Então, as identidades, o debate do país está em curso. A Ângela é claro, né? Ela pergunta, isso desde o início, gente, tá? Isso é importante que se fale, tá? Porque quando ele recebeu o José Buckley, o Félix Ventura, e eles estão naquela, lembra que naquela discussão, né, aquele entreveiro, né, há uma certa animosidade na conversa, quando o cara vai para contratar o serviço do nosso protagonista, né, que é o Ventura, o vendedor de passados, né. Ele escuta uma pessoa rindo, então ele fica mais puto ainda, né? Como assim? Tá rindo, meu? Né? Ele diz assim, não, não sou eu que ri. Essa sensação que tu teve é uma sensação que eu já me acostumei. Ele aponta para a Osga, porque a Osga ela fazia um som, emitia um ruído que parecia uma risada humana. E isso acontece também com a própria Ângela. Aí ele fala, ela pergunta sobre a Osga, o Félix diz, né? Ele já tinha falado sobre a tal da Oscar, a companheira dele, né? Que na casa, né? Já de um bom tempo. Fala também que ela sorri, que ela emite um ruído, né? Que mimetiza, olha só, e a imitação, né? A própria risada humana, que não deixa de ser uma ironia, né? E o Félix diz que ele sonhou com a lagartixa, ele sonha com a Osga. Percebe? Ele sonha com a Osga e a Osga sonha com ele também, né? E essas trocas, o que que é sonho e o que é real? E o Félix convida, então, a Ângela para jantar. E nessa janta também vai estar lá o amigo agora, não tem como fugir, né? O cara se impôs lá na casa, a amizade, que é o José Buchmann, né? E aí vem nessa conversa. E aí ele se reconhece como fotógrafo, ele fala, ela pergunta pra ele, né? Tá, mas ela pergunta sobre o passado dele de fotógrafo, só que o passado dele como fotógrafo não é o passado dele de José Buchmann. Esse é o ponto, né? Então ele fica, sabe, ele hesita em falar do passado dele, mas ele fala, né? Que ele é um fotógrafo de guerra, e ele teve no Afeganistão em 92 ao lado das tropas soviéticas, que ele teve em Salvador ao lado da guerrilha.
Ele teve no Peru, nos dois lados, os revolucionários e contra-revolucionários, nas Malvinas também em ambos os lados. Ele também esteve lá na guerra entre Irã e Iraque, né, no México ao lado dos zapatistas. Também teve no confronto na faixa de Gaza entre Israel e Palestina. E diz que lá o que mais tem conflito. E então ele registrou fome, morte, destruição. E isso, ela diz assim: pode parar, eu não gosto disso. Tá? Eu não quero mais que tu fale sobre o teu passado, sobre as tuas experiências internacionais como fotógrafo, né? E é assim que eles se conhecem, né? Então é importante, gente, tá? E os dois fotógrafos, né? Aí mais um sonho, são seis, né? Então o quarto sonho da Osga, ela conversa com o Félix no sonho, percebe que o Félix também conversa com ela em sonhos, eles se encontram nos sonhos, né? E a Osga diz que ela o Félix diz que ele é um homem sem identidade. Aí aquela relação dele sem cor, que ele é um negro albino, né? E ele pergunta qual é o nome, já que ele não tem identidade, não se sente com uma certa identidade, qual é o teu nome? E a Osga diz: olha, eu sou uma lagartixa, eu sou uma Osga, eu não tenho nome, né? E aí então o Félix: não, como é que não vai ter nome? Aí que ele a nomeia como Eulálio. Olha o eu, a identidade, Eulálio, né? Então a gente fica sabendo que o narrador, a Osga, é o Eulálio, né? E aí vem as reflexões do Félix, né? Fala sobre uma série de coisas, né? Enfim, né? Sobre a própria profissão dele, de inventar as coisas, a fantasia, né? A ficção, a realidade, o debate segue, né? O José Buchmann, em meio a isso, ele começou a fotografar a cidade de Luanda, né? Só que nas fotografias sempre aparecia a imagem de um homem. Parece então que criou uma obsessão por um cara. Ele fica registrando nas fotos da cidade, mas sempre este mesmo homem, que é um louco. Ele diz que é um mendigo, né? E ele diz assim: olha, então surge essa obsessão dele pela cidade, registrar a cidade, só que na cidade sempre aparece esse mesmo homem, que é um cara em condição de rua, né? E ele diz assim, ó: estou indo para Nova York. Ele não apenas satisfeito em ir até Chibia para ver a lápide do pai, né? O Mateus, o famoso caçador. Ele diz: estou indo para Nova York, né? Algumas semanas e ele diz assim: cara, não vai, tá? Ele quer saber, portanto, da Eva Miller. Ele diz assim: ó, tu não podes impedir que eu busque as minhas fontes. Só que as fontes foram inventadas. Ele passa a acreditar nisso, né? E aí, depois de um tempo, ele retorna com um quadro. Lembra que ela era artista plástica, né? Com uma assinatura Eva Miller e uma reportagem do jornal informando que ela havia se mudado para a cidade do Cabo, portanto, na África do Sul. E aí o José Buchmann, ele está buscando o passado e ele está encontrando aquilo que é ficção como realidade. O Félix Ventura não está entendendo mais nada, né? Mas ele questiona, peraí, mas eu inventei isso ou não inventei? Claro, ele começa a entrar, dá uma bugada no Félix Ventura, né? Porque o outro vai em busca do passado inventado e começa a encontrar registros concretos, concretude sobre aquilo que é uma ficção. E diz, inclusive, uma notícia de jornal, um registro sobre a morte da Eva, um obituário. E como eu falei, o Félix está perplexo, né? E o outro com uma obsessão para saber sobre a história que foi criada pelo Félix. Não é uma história de fato, né, do José Buchmann. Ela foi inventada pelo Félix. Só que o José Buchmann ele está encontrando dados concretos sobre aquilo que foi inventado. Olha o insólito aí. Aí um detalhe, numa manhã, tá? A Osga, ela é atacada por um escorpião, logo quando acorda. Então ela fica, o perigo que é o mundo tá dentro da casa também, para nossa Osga, para o nosso narrador, o Eulálio, né? Surge o segundo cliente, que é um ministro, gente, tá? Um ministro de Estado, né? E ele quer criar um passado ilustre, lembra? Porque como houve a descolonização, as pessoas querem, muitos querem ter esse passado, né? E ele busca exatamente elementos que garantam a ele, né, uma notabilidade maior. Então ele fala assim, ó, o nome, ele dá um nome pro tal do ministro, né, que é o Alexandre Torres dos Santos Corrêa de Sá e Benevides. Olha o nome pomposo, o nome não é nem de rua, é de avenida, né? Então, Alexandre Torres dos Santos Corrêa de Sá e Benevides. Ele diz assim, ó: olha, tu é descendente direto
né, de Salvador Corrêa de Sá e Benevides, que era um carioca, era um brasileiro, né, que em 1648 libertou Luanda do domínio holandês. Então, perscrutando todo esse processo, né, do histórico período da colonização portuguesa. Só que aí tem detalhe, diz assim, parei, mas o ministro, né, mas é o Benevides, aquele Benevides, né, que é o Salvador Correia, esse mesmo, né? Ele sim, porque tinha um liceu, que é uma escola, né, que era chamado de Salvador Corrêa de Sá, né? Que agora na invenção ele vem dessa ascendência. E eles assim, parei, mas mudaram o nome desse liceu aqui, que é conhecido em Luanda, né? E mudaram o nome do meu avô, que não é avô dele, percebe, tá? Então agora ele já compra a ideia como avô. Então mudaram o nome desse liceu, da escola do meu avô para Mutuiaquivela. Então eu vou lutar para que volte o nome do meu avô. Percebe como houve a descolonização, gente, tá? Isso é muito presente, né? Os nomes que são nomes de ascendência portuguesa quedaram e buscaram nomes originais dos países, das identidades territoriais, das ancestralidades africanas, né? E percebe então que esse camarada, quem não está satisfeito com o seu passado é quem não está satisfeito com o processo da descolonização. Começa por aí. Que não está buscando ancestralidade, não está buscando uma origem. Se eu busco construir uma origem. É um estrangeiro, o José Buchmann. É um estrangeiro. Agora é um ministro. É um homem de Estado que ele quer ser notabilizado, né, com ilustres, ou o próprio o Félix Ventura diz assim, ó, daqui a pouquinho uma ascendência de um Machado de Assis, de outros grandes nomes, né, em língua portuguesa, mas não pode ser um homem comum, uma mulher comum de África, né? Então, ele já colocou como propósito de vida, né? Agora lutar para retornar o nome ao Liceu do seu avô, que não é avô dele, ele não tem relação nenhuma com esse cara, a não ser agora pelo que ele pagou, né? Aí surge a verdade do Félix para Ângela, ele diz que ele vem de passados, que até então ele não havia dito, né, para ela, ele tinha dito que ele era uma espécie de astrólogo, né? E aí a moça questiona, peraí, mas então é aí que tu conhece o José Buchmann? Porque ela suspeita sobre o José Bookman, até pelas conversas que eles tiveram, né? Então tem muitos destinos que estão se encontrando, circunstâncias colocadas, portanto, nessa história, né? O sonho número 5, fragmentos, mais fragmentos, delírios, né? O Félix está num trem e ele tá com a Osga, né? Percebe então eles têm convívio até nos sonhos, né? E eles estão jogando xadrez. E há a conversa sobre mentira, sobre verdade, né? Surgem exatamente as questões relacionadas a autores, criadores de mundo, né? E entra o Fernando Pessoa, né? O poeta português conhecido por criar, né? Outros seres, a heteronimia, né? E aí a Osga, né? Quando estão jogando xadrez e o Félix ganha o jogo, mas ela questiona ele, vem cá, não acha coincidência dois fotógrafos terem entrado na tua vida ao mesmo tempo? Importante reflexão, né? O tal do ministro retorna, né? E o Félix diz que ele vai lançar uma autobiografia, como se fosse quem vai escrever uma autobiografia? É o Félix Ventura. Ele ganha sim, um escritor fantasma, né? O nome, olha o nome interessante, A Vida Verdadeira de um Vida Verdadeira de um Combatente. Aí nas relações entre revolução e contra-revolução, o processo da descolonização de Angola. E aí a história é inventada, né, gente? É um denso volume de memórias, né? Que a ideia seria lançar antes do Natal. E quem escreve a biografia fake é o Félix Ventura. Recebe por isso, né? Do ilustre ministro, portanto, do Estado angolano, né? Eh, e aí que tá, né, gente? Quando for criada for lançada essa autobiografia, então a história vai ganhar uma outra existência, né? Porque é uma história inventada, né? Só para ter uma ideia, a vida desse ministro real, antes.
da descolonização, tá? Nos anos 70. Quem era esse cara, que hoje é ministro, tá? Ele era um empregado, tá? Dos Correios em Luanda. Ele era baterista numa banda de rock chamada Os Inomináveis, até isso, né? Não tem nome, é o nome da banda. E ele era mais interessado em mulheres, em prazer, em se divertir no rock and roll, né? Do que em política, tá? Essa era a verdade prosaica, a verdade verdadeira, certo? No livro há um ajuste. Aí o Félix Ventura diz que nesse mesmo tempo, né? Então, claro, o jovem que hoje é ministro, ele já se dedicava à atividade política. O cara era um alienado. A verdade verdadeira. Só que na verdade ajustada, né, ele já se interessava pela atividade política, era um militante, combatia na clandestinidade, que havia o processo de colonização portuguesa, né, que era o domínio salazarista nas colônias africanas, né, e ele combatia o colonialismo. Só que ele foi denunciado e preso em 20 de abril de 74. Ele só não é morto pelo regime salazarista, porque em 74, em abril de 74, o que aconteceu? A Revolução dos Cravos impôs a descolonização da África portuguesa, né? Então, aí, na vida verdadeira, quando estourou a Revolução dos Cravos, a descolonização de Angola, esse cara que hoje é ministro, a vida verdadeira dele, tá? A prosaica existência, né? Ele vazou de Angola. Ele foi para Portugal, né? Então ele se refugiou em Lisboa, fugiu do país, não lutou, fugiu, né? E ele queria mulheres, e lá virou um falcatrua, né? Um golpista. Desenvolveu uma profissão como padeiro, né? Tanto é que ele retorna para Angola como padeiro. Né? Fez uma vida como padeiro, tá? Só que quando ele estava lá em Lisboa, ele virou um golpista. Ele virou o tal do mestre Marimba, que era um falcatrua, né? Ele tratava mal olhado, né? Inveja, doenças, portanto, né? Da alma, e fez um sucesso nos negócios e nas coisas de amor, né? Curava até unha encravada, tal, tal do mestre Marimba. Era um falcatrua. Só que ele retorna, então, né? E fez dinheiro como padeiro, tá? E aí, claro, na vida, tá? Em 70, claro, o ajuste, essa é a vida verdadeira dele, ele fugiu. Em 75, na vida ajustada pelo Félix Ventura na autobiografia, inventada, fake, o hoje ministro, ele desiludido com os rumos, né, dos acontecimentos, porque ele se recusava a participar de uma guerra fratricida entre irmãos angolanos, né? Então, diz que ele se exilou, ele fugiu. Ele se exilou em Portugal. Olha a mudança, o ajuste, né? A coisa fica mais, né, burilada, dá um contexto outro que não seja a covardia. E aí, inspirado nos ensinamentos do seu avô paterno, né, homem sábio, um profundo conhecedor das coisas, né, de Angola, né, das ervas medicinais, então ele fundou em Lisboa, isso na história ajustada, né? Uma clínica dedicada às medicinas alternativas africanas, como se fosse um grande sabedor da ancestralidade desse país, né? Aí diz que ele retorna em 90, certo? Que é o final da Guerra Civil, com o propósito da construção do país. Né? Ele queria dar ao povo, olha na história ajustada, ele queria dar, olha essa frase, queria dar ao povo o pão nosso de cada dia. Ele era padeiro, nada contra a pandemia, mas ele era só um padeiro. Eu não tinha nada de projeção à medicina em Lisboa. Ele fugiu de uma forma covarde, era um golpista lá, era um falcatrua lá, dando golpes lá em Lisboa, né? E aí ele se envolveu com a política, né? Em 2 anos tornou secretário de Estado, né? Para a transparência econômica e o combate à corrupção do país. E hoje é ministro, olha só a ironia, da panificação e laticínios, ou seja, é o padeiro. É só um país, eu sou um padeiro, cara. A origem do ministro é essa, né? Então, essa é entre a verdade criada e a verdade criada, que é ajustada, e a verdade verdadeira, que seria o passado, né, gente? Então, para ver. E ele recebe dinheiro assim, gente, tá? Então, ele trabalha com essa elite, de certa maneira, angolana, né? Bom, gente.
E aí, claro, vem essa contextualização toda, né, de a verdade do Félix, ele, que eu falei pra vocês, né? Só que o retorno do tal do José Buchmann. Lembra que ele foi, né? Ele disse que ia para Nova York, né? E tudo mais. Ele retorna, né? E ele já tinha falado que estava encontrando os vestígios da mãe, os vestígios a origem dele, né? Já tinha assustado até o nosso protagonista aí, o vendedor de passados, né? E aí o Félix, lembra que ele tinha aquela obsessão, né? Ver exatamente, né? O José Buchmann com a sua obsessão de registrar a cidade de Luanda e sempre aquele mesmo homem, né? O tal do mendigo das fotos. Aí surge o nome desse cara, né? Esse cara em condição de rua, louco, mendigo, sei lá, Edmundo Barata dos Reis. E vem a imagem e a função, que é um ex-agente do Ministério da Segurança. Ex-agente do Ministério da Segurança, era um agente de Estado, né? Durante a época das revoluções, lembra dos embates da Guerra Civil, pós-independência de Angola, né? E aí que tá, gente, aí vem a história desse Edmundo Barata, que é uma obsessão do tal José Buchmann, tanto é que ele registrou em várias fotos, só que aí ele foi apresentado ao Félix Ventura, e então aí que ele diz, olha, eu não sou um ex-agente do Ministério de Segurança, eu sou ex-gente, porque ele tá em condição de rua, né? E ele era defensor do modelo comunista russo. Então a gente começa a perceber que esse cara, que hoje é mendigo, tá? Então, pelas forças, né, do embate naquele país, acabou vencendo aquela frente mais conservadora, que era a frente anticomunista. Senão ele não estaria numa condição de rua, né? Então, ele era um militante do Movimento Popular de Libertação de Angola, que era MPLA, alinhado, portanto, ao comunismo, né? E havia a Contra-Revolução, que era a União Nacional para a Independência Total de Angola, a UNITA, que era anticomunista. Então, o que a gente começa a perceber aqui, ó, pela condição do Edmundo Baratos Reis, então, a outra frente, a conservadora e a contra-revolucionária, que saiu vitoriosa e, de certa maneira, há o domínio superestrutural no Estado de Angola hoje, né? E aí ele afirma, olha só a afirmação, que o presidente de Angola não é presidente, é um duplo lá, é um sósia. Teorias de conspiração, de um homem que é considerado louco, está em condição de rua, será ele de fato um ex-agente, né, vinculado a MPLA, né, a época da Revolução, né, em Angola, da Guerra Civil? Aí o Félix, ele começa a refletir sobre a democracia no país, se ela é verdadeira, se ela é de mentira, como tudo, né, de certa maneira. E ele começa a questionar, para aí, ó, mas então, dessa forma, o presidente também seria, né, de mentira, então pode ser, né? O Félix reflete se esse homem é louco, ele pergunta ao Buchmann, né, qual a diferença então de ser louco ou não ser louco, né? Ele não vê diferença nisso, né? O próprio José Buchmann, ele não ficou agora mais interessado na vida inventada do que a sua própria vida vivida? Né? Então a história que o próprio Félix Ventura criou sobre seres, né, que ele retirou fontes de alguns livros, só que ele criou uma vida, ele criou e foi José Buchmann, ele trouxe fatos que aquilo de fato, aqueles elementos de fato existiram, né? Ele dá carnes, aquilo que não havia carne, né? Então fica exatamente transitando, tá? Mas é verdade, é mentira, né? E aí, o tal do Edson Barata dos Reis, esse ex-agente, ou ex-gente do Ministério da Segurança do regime anterior, vamos pensar dessa maneira, em Angola, colocou na cabeça algumas dúvidas, né? E o Félix e a Ângela, percebe que já estão bem próximos, né? Eles estão assistindo falas, né? Uma espécie de uma reportagem, um documentário sobre o presidente de Angola. E aparece imagens, várias imagens, né, dele no passado, no presente. Eles começam a perceber mudanças na forma como ele gesticula. Tem uma verruga no rosto. Daqui a pouquinho tem um documento que ele assina com a mão direita, daqui a pouquinho com a mão esquerda. E eles percebem ao longo da reportagem e pela revelação feita pelo Edmundo Barata dos Reis, né, que existiam não só um, mas três sósias, três duplos do presidente. E aí eles se beijam em meio à conversa. Então percebe que começa a ter essa aproximação cada vez é mais forte entre eles, entre o Félix Ventura, o dono da casa, o vendedor de passados, e a sua, né, o seu affair, a sua amiga, né, portanto, a Ângela, né, que a gente já viu aqui, né, que é uma personagem bem interessante, a Ângela Lúcia, também fotógrafa, né? Só que do nada, gente, aí vem uma situação que é inusitada.
quem invade a casa, né? E tanto é que o beijo, ele é abruptamente, eles encerram o beijo, que o Edmundo Barata ele entra correndo na casa e gritando. Né? Ele é seguido pelo José Buchmann. Ninguém tá entendendo mais nada. Eles invadem a casa do Ventura, que ele tá lá com a Ângela, né? E aí que tá. O José Buchmann, a sua identidade é revelada. O mendigo diz que ele não é o José Buchmann, e sim é Pedro Gouveia. É o homem que havia. Olha a loucura disso aqui, olha a reviravolta, gente. Olha, então a gente tem aqui, ó, o tal daquele chamado, né? Plot twist, assim, que é maluco, gente, tá? Uma reviravolta narrativa. Então ele diz que esse José Buchmann, ele é Pedro Gouveia. E ele foi. Eu torturei o Pedro Gouveia. Tu é Pedro Gouveia. Então por isso que ele tava, o José Buchmann, ele tava perseguindo o outro lá. Por isso que ele aparecia lá naquela obsessão em registrar, pra ver se era de fato o seu torturador Edmundo Barata dos Reis, né? Por isso todas as fotos da cidade ele aparecia, né? Como o louco, o mendigo. Então ele estava perseguindo. E agora, literalmente, ele está perseguindo, né? O Pedro Gouveia está perseguindo o seu torturador, o Edmundo Barata dos Reis. Então, um ajuste de contas aqui. Há uma mudança interessante aqui na narrativa, gente, né? Que a gente não esperava por isso. E aí o Edmundo Barata dos Reis fica provocando o seu perseguidor, né? E ele diz assim: olha, o Pedro, tá? Eu torturei, não a ti, mas também a tua mulher, que era a Marta, e ela estava grávida. Então, requinte de crueldade, aí que a gente começa a ponderar. Revolução, contra-revolução, há heróis, há vilões, então há uma situação de crueldade lado a lado, né? A mulher estava grávida, ela acabou inclusive tendo uma criança quando no espaço que estava sendo torturada, né? E mesmo assim, gente, olha só, o tal do Edmundo Baratos Reis, ele torturava a criança com um cigarro aceso nas costinhas daquela criança, né? E aí então eles estão debatendo aquilo, então por isso que o outro, agora o Pedro Gouveia, que é o José Buca, ele quer matar o Edmundo Barata dos Reis, o seu torturador, né? A época da Guerra Civil, né? Em Angola. E aí, do nada, a Ângela, ela atravessa a cozinha, que o José Buccaman tava com uma arma. Só que ele tinha deixado lá no móvel da cozinha e ela pega a arma. A Ângela pega a arma. E aí, então, ela aponta a arma, né? Tá os dois homens ali na frente dela, brigando, discutindo. E ela aponta a arma e atira no Edmundo Baratos Reis. Ela mata o Edmundo Baratos Reis. E aí que a gente fica sabendo que quem é a Ângela? A Ângela era criança torturada. Ela, então, é filha do José Buchmann. Então, por isso, lembra a Osga, né? Não acha estranho, Félix, dois fotógrafos terem entrado na tua vida ao mesmo tempo? Então, o José Buchmann, que é o Pedro Gouveia, ele sabia que a Ângela, ela era sua filha, certo? A Ângela, ela passa a saber agora, na revelação, né? E aí, então, que o José Buchmann, Pedro Gouveia, revela, olha, eu retornei para me vingar. E eu queria encontrar minha filha. Eu sabia que era ela, né? Só que por isso que ele criou essa narrativa do passado para ninguém ele transitar na cidade, né? E ninguém desconfiar da sua origem. Por isso que ele construiu, ele pediu pro outro criar um passado para ele. Só que ele foi além, ele passou a acreditar nisso também, né? Então, essa relação, claro, o próprio Félix Ventura, ele acabou, o corpo foi enterrado lá no quintal, já olha, uma situação bem punk rock aí no final da narrativa, né? E surge um novo cliente do Félix, depois esse plot twist louco aí, né? Então vem um homem com uma máscara, ele diz que o rosto dele foi retirado, ao contrário dos homens que procuravam ele, eram homens mais anônimos, queriam ter um passado ilustre, este homem diz que ele teve a sua vida, ele é muito conhecido, só que perdeu o rosto. Olha insólito, olha a metáfora aí disso, né? A perda de identidade, né? Só que ao contrário, ele era um homem muito conhecido, ele era um homem muito prestigiado. E o que que ele queria? Ele tem muito dinheiro, ele queria, portanto, um passado humilde. E há uma inversão de lógica nisso. Há o último sonho da lagartixa, né, num texto, a Osga, que ela tá na casa de José Buchmann, o Pedro Gouveia, e o Pedro Gouveia explica a ela que, na realidade, tudo aquilo que ele trouxe como aquela concretude das origens, a lápide do pai, que ele foi lá na Chibia, que não era para ter ido, né? A, o próprio a aquarela comprada da mãe dele, né? A Eva Miller, num antiquário em Nova York, tá assinada, aquele obituário. Então, muito daquilo ele pagou, ele inventou.
tá? De fato havia lá, né, um homem, ele diz que ele mandou fazer uma lápide lá pro pai dele, né? Na realidade, para aquele homem lá, enfim, tinha uma cova aberta, ele mandou fazer um lápide e deu um nome que foi inventado pelo próprio o Félix Ventura. Ele diz que Eva Millers são inúmeras, existem inúmeras Eva Millers aí pelo mundo, né? Só que o obituário ele pagou para um cara que era amigo dele, né, para colocar no jornal. Então, muito aquilo ele fez também para ter a vingança sobre o Edmundo. A identidade falsa ajudou ele, porque o Edmundo não iria desconfiar para ele transitar daquela maneira. E ele reencontrou a sua filha Ângela, que e ela sabia que também ele, até pelas conversas lá, já desconfiava que era o seu pai. E aí ele afirma no sonho com a Osga que ele tá em paz, né? E aí vem, né, gente, aí o finalzinho da narrativa, né, que é o capítulo final, e termina de uma forma muito triste, assim, de certa maneira, né? E abrindo uma certa esperança também, né? Não deixa de ser também de ser híbrido o final da narrativa, porque termina, percebe? O Félix está narrando, não tá a Osga. Se a Osga não tá narrando, o Eulá não tá narrando, alguma coisa aconteceu. Então ele acorda o Félix pela manhã, lembra que o Eulálio, a Osga, havia percebido que tinha um escorpião já na casa, né? E tanto é que ela havia tentado pegar a própria Osga e ela, muito rápido, ela subiu para o alto de uma parede, né? Só que teve um embate trágico naquela noite, né? E ela, a Osga, ela lutou e ela acabou morrendo, né? E ela, tanto é que o Eulálio tá morto e ela ainda, o Eulálio tá com o escorpião na boca, né? Morreu lutando, né? E aí então o nosso Félix decide escrever um diário para ele, né? E no momento que ele perdeu o companheiro que ele tanto conversava, e ele decide comprar uma passagem, tanto com o dinheiro que ele está acumulando aí dos clientes, né, e tudo mais, ele decide ir para o Brasil, porque a Ângela foi para o Brasil. Ela está no norte do país, então tá pelo Pará. Então ela está indo para Belém do Pará, para o Rio de Janeiro, e ele, por tudo que ele constrói tantos passados, né? Então não vai ser tão difícil ele encontrar, portanto, a a sua agora amada, a Ângela, né? Portanto, a Ângela Lúcia, no Brasil, no norte do país. E fica a obra, né, gente? Então, o que que fica, né, desse texto aqui, ó? Uma profunda discussão alegórica sobre o passado de Angola, sobre, como eu falei para vocês, a partir das identidades individuais que transitam nesse debate entre mentira, verdade, verdade, verossimilhança, fato, ficção, individualismo, coletividade, né? Entre colônia e ex-colônia, a busca por uma identidade coletiva que é a nação de Angola, né? A partir de metáforas e alegorias potentes, fica uma obra profundamente significativa, lírica, claro, né, gente, extremamente humanizada pelos debates e, claro, por toda uma provocação histórica, né? Ficamos por aqui, nos encontramos então numa próxima obra literária. Hoje foi a melhor literatura contemporânea de Angola. Abraço, gurizada!